Nessa etapa, vamos dar andamento à nossa introdução ao ambiente e às ferramentas de modelagem paramétrica. Agora que já conhecemos como criar os planos, vamos fazer uma extrusão. Então, na guia Criar, clique no botão Extrusão e logo em seguida, selecione o comando Retângulo. Vamos iniciar desenhando os pés de nossa mesa. Faça o desenho dos dois retângulos e com a ferramenta Alinhar, vamos alinhar cada lado deste retângulo a um plano de referência. Este alinhamento é fundamental para que possamos depois fazer o ajuste das medidas e o nosso móvel se adequar aos planos. O procedimento deverá ser repetido para cada uma das linhas que foram desenhadas no modo de construção da extrusão, também chamado de sketch. Clique no botão verde para concluir. Vamos colocar numa vista de frente e observem que as extrusões podem ter o seu controle de altura ajustadas em conjunto. Vamos elevar a altura dos pés até a cota de baixo ou o plano de baixo que representa o tampo. Se mudarmos o modo de representação, fica fácil de ver até onde os pés devem ser elevados. Não esqueçam de alinhar a altura dos pés com um plano de referência. Em planta do nível de referência, vamos construir uma nova extrusão. Agora, esta extrusão irá representar o tampo de nossa mesa. Então, vamos desenhar um novo retângulo. Esse retângulo será também alinhado e fixado com relação aos planos de referência. Utilizem os cadeados para travar os planos. Vamos colocar novamente numa elevação de frente e alterar a altura. Vamos puxar o topo até a parte superior da espessura do tampo e a base até a parte inferior da espessura do tampo. Se ajustarmos o parâmetro de altura, observem que o tampo e a altura da mesa foram ajustados. Isto é parametrização, ou seja, nós estamos ajustando as variações do modelo a partir de parâmetros. Entramos no quadro tipo de famílias e vamos alterar comprimento e profundidade. Clique no botão Aplicar e vejam que a nossa mesa está sendo modificada a partir dos parâmetros. Muito bem, vamos clicar em OK. Em nível de referência, vamos fazer a construção de mais alguns elementos. Vamos criar mais alguns planos que serão utilizados para fazermos um recorte no tampo, com a finalidade de colocarmos um vidro. Vamos desenhar dois planos verticais e outros dois planos horizontais. Em seguida, façamos a inclusão das cotas. Todas as cotas serão parametrizadas para utilizar um parâmetro que irá nos ajudar a fazer o recorte desse tampo. Após a inclusão das cotas, selecione cada uma das cotas que foi inserida, utilize o CTRL para fazer a seleção de múltiplas cotas e vamos em parâmetros para fazer a adição de um parâmetro novo. Vamos chamar de borda para vidro. Será um parâmetro de tipo. Vamos ajustar o valor e verifiquem que todos os lados foram ajustados de forma automática. Mudamos a escala para escala 1 para 2 ou 1 para 5. Selecionando o tampo, vamos clicar em editar extrusão
e vamos desenhar um novo retângulo interno utilizando os planos de referência. Logo em seguida, trave os cadeados com relação aos planos. Estamos aproveitando o mesmo tampo para desenhar a parte interna. Dessa forma, automaticamente ele ficará vazado. Mudando o modo de visualização, fica fácil de compreender o que foi feito na modelagem deste objeto. Vamos ajustar a espessura do parâmetro. Vamos utilizar o valor de 4.5 como exemplo. Na guia Criar, vamos desenhar mais 4 planos de referência. Esses planos serão utilizados para definirmos a espessura de encaixe do vidro. Então, eles terão que ser desenhados em volta de todo o rasgo que nós fizemos no tampo. Após o desenho dos planos, vamos colocar cotas com relação a esses planos. Essas cotas serão parametrizadas. Então a inserção deve ser feita em todos os lados. Muito bem. Agora, selecione cada uma das cotas. Não esqueça de usar o Ctrl. E vamos adicionar um parâmetro. Esse parâmetro será chamado de encaixe vidro. Também será um parâmetro de tipo. Clicamos em OK. E agora vamos ajustar o valor desse parâmetro para 1 centímetro. Podemos reposicionar as cotas com os seus parâmetros para ficar mais fácil a leitura. Na guia Criar, vamos fazer uma forma de vazio. Essa forma de vazio vai ser responsável por criar os recortes ou os negativos. Nesse caso, vai ser um negativo para encaixe do vidro. Então, vamos criar uma extrusão. Essa extrusão vai ser desenhada através de um retângulo, utilizando os planos de referências que acabamos de construir. Após o desenho, vamos utilizar a ferramenta dos cadeados para travar as linhas com relação aos planos de referência. Após desenhar, clique no botão verde para finalizar. Em uma vista 3D, observamos que a extrusão feita ficou na base. Temos agora que ajustar a altura dessa extrusão para que ela faça o recorte de encaixe no nosso tampo. Vamos criar mais um plano de referência. Esse plano de referência será a espessura do vidro. Então, vamos desenhar um plano de referência. Em seguida, colocamos uma cota. Com a ferramenta de modificar, vamos adicionar um parâmetro. Então, seleciona a cota e vamos adicionar o parâmetro espessura vidro. Agora, vamos alterar o valor desta espessura para 1 centímetro e ajustamos a altura do nosso void, do nosso vazio, para se ajustar com relação aos planos que estamos definindo. Muito bem. Colocando em 3D, podemos observar que foi criado a forma do vazio. Vamos utilizar a ferramenta cortar, indicar o tampo e a forma de vazio. Com isso, o recorte será aplicado em nosso tampo. Vamos fazer um teste com as modificações de parâmetros, tanto de profundidade quanto de comprimento, e observem que o rasgo acompanhou, assim como o encaixe do vidro. Agora, em planta do nível de referência, vamos criar uma nova extrusão, que será o vidro. Vamos ter que utilizar para isso os mesmos planos de referências que foram usados para fazer o encaixe do vidro. Desenhamos, vamos referenciar com os cadeados.
sempre procurem lembrar de utilizar os cadeados. Se for necessário, usem a ferramenta alinhar para posicionar corretamente a linha com relação ao plano. Vamos colocar numa elevação frente e temos agora que fazer o ajuste da altura desse vidro. Então, vamos puxar a extrusão inicialmente para cima e depois, mais próximo, vamos alinhar com o fundo do encaixe e com o plano de topo de nosso tampo. Vamos travar. Colocando em 3D, vamos observar que agora foi construído também um objeto de extrusão que representará o vidro. Em nossa próxima etapa, vamos estudar os processos para aplicação de materiais, criação e edição de tipos e uso dessa família em um projeto. Até logo!